A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós e para o mundo. É a palavra de Deus. Hoje é dia 8 de outubro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre não se deve fazer acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2. Eu vou estar lendo o versículo 1 de Tiago 2 até o 13. E vamos orar e vamos meditar rapidamente sobre acepção de pessoa. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, mantenha a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos e trajando de luxos, entra também um pobre andarojo e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserte ao pobre, tu ficas ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não faz distinções entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomando de perversos pensamentos. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para ser ricos em fé e herdeiros do reino de Deus, dele, que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre, e não são esses os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome dos que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observai a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, comete pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto com aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterás, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Fala de tal maneira e de tal maneira procede, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor, a glória a Deus santo e amado, Deus trino e glorioso, Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus querido, eu te agradeço por esta palavra, que o Espírito Santo fale nos meus lábios e conduza as palavras aos corações dos ouvintes, em nome de Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos, diz a palavra de Deus, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? O Senhor da glória, em acepção de pessoas? Será?
Vamos fazer, essa é as perguntas, será? Não tenhas fé. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor da glória, em acepção de pessoa, será que não temos a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória eterna, em acepção de pessoas? Vamos ver uma pergunta para mim, para ti e para nós. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, na sua igreja, alguns homens com anéis de ouro nos dedos e trajando luxo, entrará também, trajado de luxo, também algum pobre andaroso. Jesus Cristo está interrogando os mestres da lei. E hoje eu interrogo a igreja, aos pastores como a mim e aos membros, os ricos e os pobres. Tenhais a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, sem ou em acepção de pessoas. A pergunta é bem clara: se, portanto, entrarem na vossa sinagoga, aonde você preside, aonde você congrega, um membro, uma pessoa, trajando-se vestes luxuosas, anéis de ouro nos dedos, e também um pobre, andaroso, maltrapilho. E você pega essa pessoa que viu o tamanho da pompa dele e diz: assenta-te aqui nesse lugar. Dizer pro irmãozinho: vem cá, senta ali, fica em pé aqui, você vai ouvir a palavra. Ou assenta-te no estrado dos meus pés. Porventura, estarás fazendo acepção de pessoas, sim ou não? Na igreja, a mesma coisa. Pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aprenda o que Jesus Cristo estava falando. Se você fizer isto com um pequenino, você está lançando fora da igreja, está fazendo acepção de pessoa. Embora você é um pastor, você vai pagar. A misericórdia de Deus é sim misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Esse irmãozinho, ele pode ser pobre, mas ele pode ter a palavra. Ele pode ter a graça do Espírito Santo para transmitir para a igreja. Mas você lançou fora. Se entrar também com diferença, se tratar também com diferença, que tem o traje de luxo, ele disseres: tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado de meus pés. Não estará fazendo acepção de pessoa por nome, por vaidade, por riqueza, por posição. Jesus Cristo está dizendo: toda alma é minha, e do jeito que eu amo a alma do rico, eu amo a alma do pobre andaroso. Se não fizer de igual modo, aonde tiver o grande, tiver o pequeno, de maneira alguma entrará nos reinos dos céus. Igreja, quantas irmãs exaltadas, toda pintada, toda maquiada, que jamais estende as mãos para uma irmã
ou uma visitante maltrapilha que entrar na igreja. Você é superior. Quero dizer para você que você vai chegar diante de Deus com a sua arrogância para receber do Senhor a sentença da sua arrogância. E a sua irmã, que foi desprezada, foi tratada como nada por ti, vai chegar também diante do Senhor com trajes humildes para receber do Senhor coroa e vestes brancas, resplandecente, e dizer: entra, filha, entra, filho, ao reino. E você será lançado fora, porque você fez acepção de pessoa. E o juízo de Deus é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomando de perversos pensamentos. Esta é a palavra que o Espírito Santo nos faz. Não fizeste nós distinção entre vós mesmos, irmãos e irmãs, pastores e obreiros, teólogos e simples, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos. É a pergunta do Senhor Jesus Cristo naquele tempo e a pergunta do Espírito Santo de Deus hoje para mim, para ti, para nós, para a igreja. Ouviste, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para ser ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Ouviste, meus amados? Meus amados e queridos irmãos, Deus nos escolheu. Os que do mundo são pobres, pequenos, renegados, para ser rico em fé. Então, minha irmã e meu irmão, nós, temos que ser ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. Ele te ama, meu irmão, ele me ama, ele nos ama. Não faça acepção de pessoa para não perder a sua bênção. Seja humilde, trata os irmãos e as irmãs, os seus semelhantes, como a ti mesmo, como você. Rico, doutores, como gostaria de ser tratado? Assim tratai aos seus servos, seus irmãos. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrasta para os tribunais. E você despreza o seu irmão pobre, seu amigo, vizinho pobre, e ama aquele que chama para um churrasco, que pode te levar para passear. Mas você não lembra, está vendo que esses homens, é eles que nos levam, a mim, a ti, aos tribunais.
Porque o povo que tem razão é o povo rico. O dinheiro deles compra. E eles, para matar uma pessoa, prender, acabar com a vida desta pessoa, não custa nada, a grande arrogância dele. E agora, a tristeza, decepção para o crente, para o pastor, para o obreiro, para aquele que humilhou, desprezou o seu irmão pobre, que ora por você, que está pronto aí de ajudar você, fazer tudo o que você precisa, mas amasse ao rico, aquele que podia te oferecer alguma coisa e agora está te oferecendo o julgamento diante dos ímpios, aos tribunais. Não são eles quem faz. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Você vai perguntar para esse povo, amigo, eu tenho muita coisa que fazer. Esse negócio de Deus é para lá. Não discute religião. Quando eles são firmes e humildes, eles falam, não discuto, não aceito, fico na minha, eu tenho a minha vida e meu ponto de vista. Quando alguém diz quem é Deus, esse Deus que sobre vós foi invocado, esse Deus que você fala que vai estar aguardando a volta do filho dele para te buscar. Esse Deus que deu filho para morrer no seu lugar. Esse rico, seu amigo, carros especiais, vestes, dinheiro, posição, está blasfemando o nome desse Deus. Você já viu isso? Não são eles os que blasfemam o bom nome. Não é um nome, isso é um bom nome que sobre vós foi invocado. Versículo 8, meus queridos irmãos, se vós, contudo, observai a lei, reja segundo a Escritura, amará o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se nós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o seu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Por isso, meus queridos e amados irmãos, que eu vivo amando sem pedir que me amem, porque examino a palavra de Deus, e esta palavra que me ama não me impede para amar, me ordena. Veja bem, se vós contudo observai a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. É uma ordem de Deus. Antônio, você observa a lei régia das Escrituras. Se você observa, você ama o seu próximo como a ti mesmo. Isso faz bem. A Bíblia não diz que é para amar o homem, o pastor. Ele está dizendo o meu próximo. Quem é o meu próximo? Minha esposa, minhas filhas, meus filhos, meus netos, meus genros, meus vizinhos, minhas vizinhas, os pastores, os obreiros, as irmãs. Todo aquele que chega a mim é meu próximo. Então eu tenho que amar a todos como se fosse eu mesmo. Por isso eu não aceito uma pessoa que mata outra pessoa por amor. Quem ama a si mesmo não se suicida.
Se eu amo o irmão ou a irmã, eu não vou matar. Matar não é apenas dar um tiro na cabeça ou uma facada. Eu matar é levantar a voz, abrir os lábios para falar algo contra um jovem, um pastor, um irmão. Estou matando a reputação. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu quero que todos façam comigo o que eu faço com meu próximo. Se eu falo mal da minha irmã, do meu irmão, do pastor, do vizinho, eu também devo receber tudo que eu falo contra outra pessoa, porque eu amo como a mim mesmo. E estou blasfemando a palavra de Deus. Se observo, contudo, observo a lei régia segundo a Escritura. Se eu amo a minha irmã, o meu irmão, meu vizinho, a minha vizinha, como a mim mesmo, e eu falo mal da minha irmã, do meu irmão, do meu vizinho, da minha vizinha, então eu estou ordenando que fale todo o mal contra mim, porque eu amo todos esses que eu estou ofendendo como se fosse a mim. Então, todas as ofensas que eu lanço sobre os meus semelhantes, que eu amo como a mim mesmo, eu estou falando contra a minha pessoa. É que às vezes, meus queridos, nós não temos essa condição, essa liberdade diante de Deus. Eu quero vos dizer, veja bem, já tenho pastoreado algumas igrejas, e sempre quando entra numa igreja tem problema. E o pastor não pode ficar além. E para ele não ser além daquilo, ele não pode ser duro, assumir e falar, não quero fofoca aqui comigo, eu sou assim, sou assim. Alguém tem algo para falar com você em favor da obra, ou pode ter um fofoqueiro, você não vai descobrir se você não for uma pessoa maleável. Estou aqui para ouvir as pessoas. Aqueles que vão me ajudar e aqueles que eu vou ajudar, eu dependo de vocês. Quando a pessoa chega para conversar com você e diz, pastor, eu vou falar alguma coisa, mas fique aqui entre nós. Como é que eu vou ouvir alguma coisa em detrimento do irmão ou de uma irmã que canta, que louva, que prega, que visita, que toma ceia, que dizima, que oferta, enterro, ou vou matar o irmão ou a irmã? Eu vou ter que ouvir tudo. Quando acabar, bom, meu irmão ou minha irmã, esse irmão ou essa irmã, não tem que orar por eles. O fofoqueiro é a primeira coisa que eu falei, pastor, tem que orar, amém. Vamos orar agora já. Nós dobra o joelho ali, o irmão, e eu dobro o joelho aqui, vamos orar uns 10 minutos, e cada dia nós vamos orar. Ela vai orar, aquele dia vai orar, mas nunca mais ela vem falar para mim de pessoas que têm problema na igreja. Ou seja, eu não matei a pessoa que ela falou. Não matei a ela, ou seja, restaurei a vida dele e dela, da pessoa que ela falou e da própria vida dela. Porque eu amo os dois, tanto essa pessoa como com quem ela quer matar, como se fosse a mim mesmo. Está entendendo? Se você ama o seu irmão e a sua irmã, ore para que eles seja bênção. Se eles têm uma casa que no final do ano compre 2, a bênção deles será sua e Deus vai te dar uma. Se todavia fazeis acepção de pessoas,
cometeis pecados, sendo erguidos pela lei como transgressor. Todavia, se fazei acepção de pessoas, está entendendo? Cometeis pecados, sendo erguido pela lei como transgressor. Veja bem, acepção de pessoas no mundo, na sociedade hoje é um crime. Mas para Deus, não é hoje que é um crime, não. É desde a criação do mundo. Deus fez sem acepção. Quem fizer acepção comete pecado. Crime é um pecado contra a lei. Por isso fala crime é que pecou, matou. Contra a lei, pecou. Contra Deus, não é um crime, é um pecado. Entendeu? Como transgressor, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quem guarda toda a lei, mas tem um só ponto, ele tropeça, tornou-se culpado de todos. Todos os pecados que há ali na lei. Se tropeçou em um ponto, em um pequeno pecado, você é culpado de todos. Você está entendendo? Porque qualquer, não é eu, é nós todos, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Aquele que eu disse não adulterarás, Antônio, ele disse, Antônio, mas você não mata. Ora, se não adulteras, porém mata, venha a ser transgressor da lei. Aquele que não adultera, mas mata, venha a ser transgressor da lei. Então é só olhar para a palavra de Deus que nós vamos ver. Não adulterarás e nem matarás. Porém, aquele que não adultera, mas mata alguém, é transgressor da lei. Você quer ser transgressor da lei? Não adultere. Mata alguém. E para matar não tem que você dar um tiro na cabeça. Você matar a pessoa espiritualmente, você é transgressor. Você não pecou de adultério, mas você matou uma pessoa que adulterou e está arrependido. A palavra diz para não matar, cuida. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgado pela lei da liberdade. Nós temos liberdade do bem e do mal. E nós temos que ser julgados segundo a lei da liberdade. Amados, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você é misericordioso ou você mata mesmo? Porque você é o pastor, você é o líder, você é a líder. Está nas suas mãos. Você não tem misericórdia. O juízo de Deus será sem misericórdia. Não será, Por isso que tem crente, pastores, irmãos e irmãs sofrendo na carne, angústia, tristeza, decepções, enfermidade.
É a misericórdia de Deus que está fora de você. É o juízo de Deus. É sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo de Deus. Curva-se diante da misericórdia. A misericórdia triunfa. Seja misericordioso, seja misericordiosa. Se a pessoa errou e disse, eu errei, eu pequei, me perdoa. Perdoa, lance no esquecimento. Abrace e disse, eu te amo e Cristo te ama. Vamos andar os dois juntos. Você é importante, meu irmão e minha irmã. Nós somos importantes para Deus. Medite nessa palavra. Medite nela para a glória do nome do Senhor Jesus. Estarei orando para que Deus faça essa obra. Querido Deus e bondoso Pai, abençoa esse irmão, essa irmã, esse pastor, esse obreiro, esse jovem, esse amigo ouvinte que vai ouvir essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra a mente e o coração desse homem e dessa mulher. Salva, Pai, o adulto, o prostituto, o afeminado, ladrão, salteador. Salva o presidente, governador, prefeito, vereador, deputados estaduais, federais, senados, por juízes. Salva os adultos, os prostitutos, os ladrões, os salteadores, os traficantes. Salva, Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão desviados pela glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, se até a tua palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus, nos abençoe, abençoa a igreja, abençoa a família da face da terra, abençoa a minha família e me cobre com o sangue do Cordeiro. É que eu te peço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Que Deus abençoe e a paz do Senhor seja com todos. Amém.